Olá, estamos começando o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, esse momento em que nós fazemos uma leitura orante da Palavra de Deus. E o que é uma leitura orante da Palavra de Deus? É colocar-se em diálogo com Jesus. A Palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é uma pessoa, é Jesus que se revela a nós. Então a gente faz essa leitura orante, lemos numa atitude de oração, numa atitude de fé. Por falar em fé, olha só o que nos diz Santa Teresa de Calcutá. A força mais potente do universo é a fé. Vou repetir, a força mais potente do universo é a fé. E para a gente fazer então o nosso estudo hoje, está em Romanos, capítulo 4, versículos de 13 a 25. Quero convidar você a pegar caderno, caneta, porque está começando a Bíblia no Meu Dia a Dia. Bom, e se a força mais potente do universo é a fé, é a oração que alimenta essa fé. Vamos rezar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos pedir ao Espírito Santo que Ele reacenda, que Ele inflame a nossa fé, que seja uma fé viva, uma fé nova, uma fé renovada. Vamos juntos pedir o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. É assim que a gente começa o nosso estudo, que hoje está em Romanos 4, do 13 ao 25. Olha, você percebe que sempre esse é o nosso ambiente do estudo da palavra. É aqui que nós nos colocamos para ouvir o Senhor. Por que que a gente sempre muda de ambiente? Porque é assim que o Monsenhor Jonas, ele nos ensina no estudo da palavra. Buscar um lugar reservado para esse momento de intimidade com a palavra. Sei que aí no meio de seus tantos afazeres, casa, trabalho, filhos, atividades na comunidade, na paróquia, às vezes talvez você tenha dificuldade de encontrar um espaçozinho como esse, mas busque sempre um cantinho aí para você ter esse momento de intimidade com a palavra, que olha, pode ter certeza, vale muito a pena, tá bom? Você vai perceber um crescimento muito grande na sua fé. Então, se a gente está falando de fé, vamos lá aprender então hoje sobre a descendência de Abraão, ele que é o nosso pai da fé. Versículo 13 aqui do capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos. Não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem pela fé, que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência ser herdeiro do mundo. Portanto, se forem herdeiros, os que se contentam com a lei, a fé é esvaziada e a promessa fica sem efeito. Aqui nós encontramos um princípio eterno, uma lei que rege o reino dos céus. Versículo 15. Pois a lei produz a ira, onde não há lei também não há transgressão. Por conseguinte, um outro princípio eterno. É em virtude da fé que se dá a herança como dom gratuito. Assim a promessa continua firme para toda a descendência, não só para os que se firmam na lei, mas para todos os que, acima de tudo, se firmam na fé, como Abraão, que é o pai de todos nós. Pois é assim que está escrito: eu te constituí pai de muitos, pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica os mortos e chama à existência o que antes não existia. Esse trecho é um princípio eterno. Deus vivifica os mortos e chama à existência o que antes não existia. Uma lei que rege o reino dos céus. Esperando contra toda esperança, ele firmou-se na fé, assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé.
à vista de seu físico desvigorado por sua idade quase centenária, ou considerando o útero de Sara já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não vacilou por falta de fé, porém, revigorando-se na fé, deu glória a Deus. Outro princípio eterno. Estava plenamente convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esse é um princípio eterno. Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua disposição foi levada em conta como justiça para ele. E aqui uma promessa de Deus, olha só. Afirmando que foi levada em conta para ele, a Escritura visa não só Abraão, mas também a nós. A fé será levada em conta como justiça para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. A fé será levada em conta como justiça para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Entregue por causa de nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mas olha, tem um trecho aqui que a gente vai pedir uma ajuda para o Padre Cláudio, que é o versículo 13 a 16, lá em cima, 13 a 16, para ele explicar para a gente qual a relação entre fé, promessa e lei. Paulo nos faz refletir sobre a relação lei, fé e promessa. Dentro daquilo que é o tema da própria carta aos Romanos, de que nós não somos justificados pela lei, mas somos justificados pela fé. Se olhamos esse texto, Paulo parte de um exemplo concreto, que é o exemplo de Abraão. Ele não foi justificado por observar a lei, mas foi tornado justo pela sua própria fé. E pela fé é que ele foi a ele garantida a promessa de Deus. Portanto, a gente pode se perguntar, qual é a relação entre fé e lei, primeiramente? A lei, ela é importante também para o povo judeu da época, também para a comunidade que Paulo evangelizava. Mas Paulo quer dizer que a lei não é o suficiente. É necessário uma disposição interior para viver a realidade de Deus na própria vida. A herança, a promessa, os bens de Deus não vêm simplesmente por a gente observar as minúcias da lei, mas elas vêm pela nossa fé. Por quê? Porque a fé é a abertura à vida de Deus. Quem vive a lei somente, vive a lei de forma exterior, vive a promessa de Deus de forma exterior. Quem a vive com a abertura de coração, sabe que a promessa de Deus começa a se realizar na sua vida. É nesse sentido que a gente relaciona lei, fé e promessa. Ou seja, o mais importante é a nossa fé. A lei também é importante, mas a lei vem depois, porque a grande promessa de Deus está ligada à fé, à disposição, à aceitação, ao lançar-se em Deus. Obrigado, Padre Cláudio, por essa explicação. E olha, como é bom a gente se alimentar da palavra de Deus, se nutrir dessa palavra tão viva para a nossa vida, não é mesmo? Uma palavra que nos transforma. E tantas promessas hoje lindas aí, que a fé será levada em conta como justiça também para nós. E nós podemos ter essa certeza aí que Deus vivifica os mortos e chama à existência. Se a sua fé hoje amanheceu ou diante de várias circunstâncias ficou meio abalada aí, Abraão, ele teria motivos para se abalar na fé. A esposa que não podia ter filhos, mas Deus tinha prometido que ele teria filhos. E aí, Abraão já estava aí centenário, com 100 anos, com o seu físico já não tão forte como antes, mas ele acreditou, porque o mesmo Deus que prometeu, ele vai falar. Esse Deus, ele tem poder para cumprir o que prometeu. Vamos hoje
fazer então memória das promessas do Senhor. Quais são as promessas do Senhor, hein? Você pode, talvez você diga aí diante da TV, diante do seu computador, não lembro de promessas. Então, olha, a sua vida está cheia de promessas. Então vamos hoje, o Senhor me pede hoje, faça memória das promessas do Senhor, das promessas de Deus. Como colocar isso em prática? Rezando com essas promessas. Primeiro eu faço a memória e depois vou acreditar. A gente faz memória para se lembrar o que Deus nos prometeu. E olha, o Papa Bento XVI, ele nos diz assim, que as promessas de Deus, elas são maiores que as nossas expectativas. Você tem promessa que Deus te fez e você tem uma expectativa, não é mesmo? Olha, as promessas de Deus são maiores que as nossas expectativas. Veja Abraão, Deus prometeu muitos filhos. Ele pensou, vou ter muitos filhos, né? Teve um, mas ele se tornou pai de todos nós pela fé, de todos aqueles que creem no Deus único. É assim que nós hoje rezamos ao Senhor. Senhor, nós também queremos ter essa fé, Senhor, a fé de Abraão, a fé de Davi, a fé dos apóstolos, a fé de Maria. Senhor, aumenta a nossa fé. E o Senhor tem poder para cumprir o que prometeu. Amém? Olha, eu vou continuar aqui rezando com a palavra, escrevendo, anotando, pensando, lembrando das promessas de Deus. Continue também, estenda o seu dia, hoje e amanhã, fazendo memória das promessas do Senhor. Até o próximo programa. CançãoNovaPlay.com. Assine já!